Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde. Já estava iniciado com a harmonia da música, né? Então vamos fazer aqui uma pequena leitura e vamos. É uma dinâmica diferente nas sextas-feiras. A gente tenta dividir 30 minutos para um, 30 minutos para outros. E eu já estou caminhando para juntar tudo para ter menos espaço, para deixar a palavra para a nossa oradora. Então, eu peço a vocês licença para fazermos a prece juntos. Pedir a Jesus que nessa tarde nos abençoe. Quero agradecer em nome de todos que se encontram presentes. Quero agradecer a Deus por nos ter permitido estarmos juntos aqui, olhando uns aos outros, falando uns aos outros e amando uns aos outros. Que Deus nos abençoe e nos dê harmonia nessa tarde da nossa fala. Que assim seja. Do livro Fonte Viva, pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, os dois na parte espiritual, a leitura seria o problema do amor. Mas minha vista não vai alcançar. Então, antes de falar do amor, eu tenho certeza que a mola mestra do mundo é o amor, né? A mola a favor de todas as coisas é o amor. Então, nós não temos que estar preocupados, porque não temos que confundir o que é o amor. Muitas vezes a gente vê o amor no corpo físico, vê o amor porque eu vou casar, eu vou amar, mas não estou sendo amado, eu tenho problema porque não me amo, mas a gente está falando de, às vezes não é nem por amor, é porque a gente quer, a gente deseja, e isso se transforma em amor. A gente termina dizendo que está amando o outro. Não. O amor, mesmo na dificuldade, nós estamos amando. Mesmo nas horas mais tristes, nós estamos amando. Mesmo quando perdemos o outro, nós estamos amando. Amar um filho, quando nós às vezes comparamos com o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, como o amor de mãe. Só quem é mãe que sabe fazer essas comparações, porque o pai também ele ama. Tem pais, às vezes o homem, por ser mais grosseiro, nós não reconhecemos que o homem também ama. Mas quando a palavra diz que o homem tem que amar, está falando dos dois gêneros. Está falando do masculino e do feminino. Então, o amor, uma vez eu no estudo, a Laura aqui presente, a Laura, né, aqui presente, me perguntou, era um estudo no Evangelho lá, o que é o amor, né? Aí eu disse, o amor é como uma bandeja de água, né? Copinho para cada um. Então, não precisa estar em partes iguais. Se tiver, melhor. Ela olhou para minha cara. Mas entender assim, o amor é isso. É nós darmos o melhor de nós. Se é muita água, se é pouca água, mas o importante é que vai matar a sede. Então é como a necessidade de amar um ao outro. Às vezes nós amamos por interesse, às vezes nós amamos o dinheiro, amamos o nosso trabalho, amamos o carro que a gente quer comprar e consegue comprar, a gente ama. Quando acaba de
Eu não escolhi a mulher que eu mais amava, não escolhi a mulher mais bonita da minha rua, não, do meu bairro, não. Eu tinha uma amiga que já convivia com ela já há 2 anos e contava dos meus problemas para ela, eu contava os problemas dela. Isso terminou que nós estamos há 52 anos juntos. Para nós falarmos de amor, porque hoje a gente pode falar de amor. O amor se constrói, o amor se doa. Quanto mais você doa, o amor ele cresce. Quanto mais você doa, o amor ele multiplica. Então o amor é bem assim. Tem os poetas aí que falam muito do amor, mas é um amor de encantamento. É um amor de encantamento. E estudando a gente vai descobrir que às vezes a paixão ela é um ônibus desenfreado, né? É um ônibus descendo a ladeira sem freio, tal da paixão. É um amor doentio. Agora o amor de uma mãe que tem problema com um filho doente, dodóizinho. Amor de uma mãe que tem um filho nas drogas. O amor de uma mãe que necessita que aquela criança cresça com saúde. E muitas das vezes a gente dá um pouco mais de nós para a gente salvar aquela criança. Então o amor ele salva tudo, ele cura tudo, cura as dores, cura as nossas imperfeições. O amor ele é assim, a gente vai tomando pequenas doses e ela vai acrescentando algo mais, pequenas doses. E quando nós nos referimos a amar Jesus, aí eu amo Jesus, é fácil falar, é fácil, eu acredito em Deus, sim, mas Jesus nos deu uma tarefa, né? O projeto é dele, mas o trabalho é nosso. Então isso é amar também. É a gente estar caminhando pelas veredas de Cristo, pelos ensinamentos, pelo Evangelho de Jesus. Nós estamos caminhando, buscando como seria que Jesus faria aqui na terra. Então, eu costumo falar um pouco de mim, da pedra bruta que eu estava, do espinho, do cardeiro, cheio de espinho grande que eu estava, e eu não sabia como resolver meus problemas que não fosse com a violência. E eu já estava chegando à casa espírita e eu perguntei, eu não queria ser espírita, eu gostaria de ser espírita, eu precisava ser espírita, mas para buscar conhecimento, educação. Quando nós nos referimos, a terra é uma escola, sim, a terra é uma escola, onde nós viemos aprender. Nós aprendemos o que é bom e aprendemos o que é ruim. É como leitura, a gente lê, aí quer escolher o que vai ler. Lê tudo e separa aquilo que serve. O amor é assim. Eu não estou sendo amado, eu não vou amar. Não, ame, é assim mesmo. O amor ele perdoa. É interessante, né? Falar do amor. O amor ele perdoa. O amor alivia as nossas dores, as nossas mágoas. Então, eu não sabia disso ainda, que eu era de um mundo mais bruto, vivendo junto com vocês, mas vocês não sabem o que eu fazia, o que eu era. E de repente eu me dei com pessoas estudando, falando de Jesus. Eu tinha medo de adentrar a casa espírita, eu tinha medo porque eu não sabia o que era o amor. Então, eu tinha medo de entrar, até medo dos espíritos. Eu passava e vi escrito casa espírita, eu olhava para o outro lado da rua, que me incomodava. E hoje estou aqui, falando com vocês, falando desse amor. É um amor grandioso, é um amor que nos recupera, é um amor que nos faz crescer, é um amor que nos deixa
jovem, o amor do Cristo é assim. Ele vai me renovando. Ele vai, assim, criando um separar. Ame as coisas úteis e por aí fora, mas separe as coisas que não são úteis para a nossa vida, porque amar seria bem melhor. Eu, depois de 52 anos de casado, eu descobri que eu amava a minha mulher. Mas eu tive que conviver. O sentimento era aquele mesmo inicial, mas eu nunca disse a ela, eu te amo. Eu nunca tinha ouvido de ninguém que me amava. Meu pai nunca falou para mim que me amava, nem minha mãe. Mas eu sabia que eu não era aquilo. Não era aquela casca grossa, aquele jacaré, né? Sabia que não era. Aí vem as emoções, aí vem o aprender a amar. Na hora de eu entrar aqui, eu vi uma flor ali, e eu estou sem óculos e eu me encantei assim, que coisa mais linda. Aí a minha irmã que entrou junto comigo disse, a natureza. Então, amar a natureza, amar. Aí às vezes nós confundimos amor de animal, eu amo o animal mais do que as pessoas humanas, isso me preocupa. Nós não temos que amar um animal, um bicho, mais do que amamos aos nossos humanos, irmãos do dia a dia. Não, nós temos que amar. Sim, o sentimento de amar é esse, cuidar. O amor é cuidar. Mas não precisa eu dizer isso. Eu dou melhor com os bichos do que com as pessoas. Veja bem a separação que nós estamos fazendo. Nós temos que amar, mas não precisa ser mais aos bichos do que a... porque os bichos são mais... Peraí. Diz que o gado não ama numa casa, e agora? O cachorro ama. Aí eu não gosto de entrar muito nesses detalhes assim, que às vezes magoa alguém ou machuca. Mas as pessoas foram buscar no amor uma lei para que não usasse animais para sacrifício. E falaram da galinha preta nas encruzilhadas. E um advogado daquele grupo estava usando a palavra amor como um sentimento de não judiar do animal. E todos que chegavam para acusar, ele olhava para os pés. Todos que chegavam para servir de testemunha, ele olhava o que é que estava calçando, o que é que estava usando, olhava para o cinto, olhava para o couro que está no pescoço. E ele disse, engraçado, nós escolhemos, né, os bichos que nós não queremos que matem, porque amam. O amor, ele é geral. Outro dia, no início do estudo de Gênesis, se falou aqui das baleias. As baleias, eu fui criado com baleia, com carne de baleia. Se não é carne de baleia, eu tinha morrido com fome. Mas isso era falta de amor. Aí vem, né, porque as pessoas misturam as coisas, a indústria, buscar industrializar a pesca, aí desmantela tudo. Antigamente, aqui na Paraíba, principalmente, no sertão, pescar ribação, eu acho que o mundo passa para isso. Então era uma matança aqui. Mas aquilo ali é... Não, peraí, a gente tem que amar, ou não teve esse amor também não, viu gente? De amar formiga, amar rato, amar... Eu não tenho esse amor não, eu separo. Mas apareceu um saroeiro, alguém que deve saber, assim desse tamanho, 4 filhotinhos no meu quintal, querendo pegar meus periquitos lá. E eu achei interessante, eu não conhecia. E eu fiquei olhando para ele, eu pegava o sapato assim para jogar nele, e ele ficava olhando, ele com ele ficava olhando para mim. Por que ele não corre? E um dia eu acertei o sapato dele. Acertei o sapato dele.
forma diferente. Então nós temos que buscar esse amor, não um amor que apareça, que eu crie um novo amor, uma nova barreira, não. O amor, ele nos ensina, ele nos deixa criança, ele nos deixa jovem. Olha quando é que eu estou indo, quando Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas. Mas aquelas criancinhas ali, os espíritos deles são mais velhos do que a gente, talvez do que nossos espíritos, já conviveram por milênios passados, mas são criancinhas ainda. Aí quem é entendido nisso, estuda psicologia, diz que a criança, ela, depois de 7 anos, ela vai sair do mundo espiritual que ela veio mais lá, para viver e revelar aquilo que ela é. Aí muita gente se surpreende, aí por isso nós não vamos amar. É assim uma coisa, né? São doses diferentes desse amor. Tem, aprofundando um pouco mais essa fala, diz que o amor mal amado ele é ódio. Você vê? Tem nada a ver, mas o ódio, a palavra significa exatamente isso: amar menos. Só. Então nós temos que amar mais e mais. E quando a gente vai chegar uma hora que a gente muda, até a fisionomia muda de tanto tu amar, tu passa a ser amado também. Só em tu aparecer no lugar, essa pessoa aí é leve, né? Não faz maldade, não usa dessa maldade. Meus irmãos, eu vou passar a fala para a nossa irmã Laura, quem vai usar a palavra nessa tarde, e ela deve trazer uma mensagem mais. Eu não estou querendo me desculpar não, mas eu não trouxe o óculos, esqueci. Eu sabia que ia precisar ler, mas peguei só o livro e trouxe. E quando eu cheguei aqui, eu lembrei, poxa, e o óculos, como é que eu vou ler? Então, meus irmãos, a minha irmã Laura fará o resto da nossa palestra. Bom trabalho. Deus te abençoe. Então, boa tarde. Boa tarde. Seu Gilvan é uma das pessoas que eu tenho muita admiração nessa casa. Eu tenho por muita gente. Mas nós fizemos o ESG, né? Fizemos um curso que é o Espiritismo, participamos de muito Evangelho, e ele sempre traz uns exemplos de uma simplicidade, mas de uma profundidade muito grande sobre o que é o amor, né? E aí, antes de eu iniciar, o senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante, falando assim, do amor, quem entende mais do amor são as mães. O senhor sabe o que está dizendo, né? Porque já foi dito que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe, né? Agora, o amor de pai também. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que ainda não alcançou, mas ela vai alcançar esse entendimento da importância do pai e da mãe. Porque nós não chegaríamos a lugar nenhum sem pai ou mãe. Né? O Brasil, inclusive, é um país que tem um déficit muito grande no que diz respeito à paternidade. Só em 1992 teve uma lei que passou a praticamente obrigar a fazer o registro das crianças, colocando, mesmo que não tivesse o nome do pai, porque muitas crianças não tinham nem registro. Mas, voltando aqui para o assunto, todo mundo sabe que antes da química teve a alquimia, né? A alquimia, ela hoje não é considerada
chegou para provar o que era mesmo ciência, ficou de lado, deixava esses conhecimentos que vinham lá dos sumérios, dos mesopotâmios, do povo, dos primeiros povos que habitaram a terra. E esses primeiros povos que habitaram a terra, por mais distante que seja de nós, eles já sabiam da existência de um Deus único e que eles vinham de algum lugar e que eles voltariam. Não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Ele reafirmou, ele trouxe a simplicidade, mas já existia. E o que é que os sumérios e os alquimistas diziam do pai e da mãe? Vou pegar a sua palavra para depois eu entrar na minha fala. Que nós temos da nossa mãe o coração. Todos nós temos o coração da nossa mãe. E temos o cérebro do nosso pai. E nós somos essa união. Eles dividiam assim: o lado direito é o pai, o lado esquerdo é a mãe. E juntam-se os dois na cabeça e formam o filho. Que tem a ver com a história do Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da visão da alquimia, que todas as religiões têm um pouco desse conhecimento. Estou falando isso para dizer da importância do pai e da mãe. Mesmo que tenhamos um pai e uma mãe que a gente nunca viu, demos graças por ele. Por quê? Porque foi por ele que a gente veio ao mundo. Então nós temos que agradecer. E quanto mais a gente se resolve com o nosso pai e com a nossa mãe, mais a gente se resolve conosco mesmo. E mais a gente chega perto de Deus. Isso é uma coisa muito, muito importante. Sobre os animais, porque eu vou entrar e eu vou falar de Jesus. E sobre os animais, o que é que a ciência prova hoje? Tem uma teoria que chama teoria do link. Ela linka violência, por exemplo, vou pegar um exemplo para explicar melhor. Numa casa onde há violência doméstica, onde batem na mulher, geralmente batem no cachorro, ou batem no gato, ou em outro bicho de estimação. Numa casa onde tem mais harmonia, também se tem mais harmonia com os animais. Por isso que eles dizem assim, os chamados animalistas, que são as pessoas que estudam o comportamento do não humano, que é um ser vivo, que é provado que tem dor, que tem instinto, que sente fome, que sente sede. Os cachorros, por exemplo, e os gatos, principalmente os cachorros, eles já estão bem mais evoluídos dentro da espécie deles. Então eles têm outras demandas desenvolvidas que a própria psicologia não sabe afirmar ainda. Então quer dizer que essa teoria do link, quem ama a pessoa, ama o animal. Isso é ciência, isso é psicologia, isso é psiquiatria. Aí eu vou chegar agora para Jesus. Todo o exemplo de Jesus foi de amor. Tudo que a gente está aqui toda terça-feira, estudando um pouquinho o Evangelho, não uma perspectiva de estudo, mas uma perspectiva de tratamento, de trazer esse conhecimento para buscar em cada um o autoconhecimento. Então, o que vai nos ensinar? E a gente vai ver todo dia. Tudo que você abre o Evangelho. O Evangelho é de Deus. Jesus trouxe o Evangelho. Porque Deus enviou o seu Filho para nos trazer a sua mensagem de amor. E tudo que você vai estudar, você vai falar necessariamente de amor. Quando você vai estudar Jesus, você vai estudar amor. Você vai estudar equilíbrio, principalmente o equilíbrio. E vai estudar também, aí eu vou chegar na doutrina espírita. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente estuda a aprendizagem. E a gente estuda que a gente não vem para a terra, eu vim para sofrer, não, eu vim para aprender. Eu vim para aprender a ser melhor, a estudar melhor, a descobrir o meu propósito nessa vida. Nós todos estamos aqui com um propósito. Cada um de nós tem o seu. E o nosso propósito, trazendo Jesus para a nossa cena, é aprender a amar. Um dos propósitos em comum para todos nós. Cada um vai ter um, ou mais de um, mas um propósito comum
vezes a gente se acha tão insensível, pensa que não é capaz, mas a gente vai trabalhando uma couraça, vai trabalhando outra, vai trabalhando uma dificuldade, vai superando a dificuldade com nossos pais. Quando a gente aprende a amar o nosso pai e a nossa mãe, por mais imperfeito que ele seja, a gente abre a porta do coração para amar. Quando a gente trabalha em escola, vê muito essa dificuldade das crianças. Aquela criança briguenta, às vezes agressiva. A criança mais difícil que você encontrar é a que mais precisa de amor. Às vezes ela até tem pai e mãe em casa. Eles é que não a têm como filho. E esse vazio está gerando nela, onde ela devia estar aprendendo a amar, é como se aquela parte dela estivesse sendo esquecida, anestesiada. Mas graças a Deus, graças a Jesus, que todo dia é dia da gente aprender a amar. E aí, a última palestrinha que eu fiz aqui, quem falou de Maria, né? A mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que foi dedicada a Dona Nazaré. E naquele dia, seu João, eu esqueci do meu óculos. Também cheguei de bom vexame, esqueci o óculos e tem mais. Eu pedi a seu Cícero, fiz seu Cícero levar na minha casa o livro Boa Nova, emprestado. Ele levou lá na escola, quero agradecer. Eu tinha o livro e eu procurei dentro da minha casa como quem procura um alfinete. Eu não encontrei o livro. Eu comprei outro. Mas quando eu comprei, seu Cícero já tinha me emprestado, nem abri. Quando eu arrumando no instante, estavam os dois livros juntos. Boa Nova, lá do lado, o velho e o novo. Eu disse, isso é brincadeira, gente. Eu já vi falar de muita coisa, mas esse tipo de mediunidade de transportar o espírito de um lado para outro, eu nunca vi falar. Mas pode ser que a mulher que arrumou a minha salinha lá de estudo tenha tirado do lugar e eu não encontrei. Mas isso acontece. Mas aí, para falar em Jesus, e é muita. Eu chamo muita atenção falar em Jesus, principalmente para nós aqui, né? Que sabemos que Jesus é nosso modelo e nosso guia. Mas eu escolhi uma parte, como na ciência, eu fiz um recorte. Tá? E eu queria começar falando de Jesus, desse livro aqui, ó, que é de Chico Xavier, e o nome do livro é Caridade. Chico Xavier psicografou mais de 600 livros, que a gente sabe, né? Foi algo assim, ele trouxe de vários espíritos, muitos livros, contos, crônicas, poemas, livro científico, livro filosófico. É o maior autor de literatura brasileira. E ele foi reconhecido como o brasileiro certo pela SBT e foi também indicado para o Prêmio Nobel da Paz pela sua contribuição teórica. Ele parece que tinha só o segundo grau, trabalhava na secretaria de uma escola e tinha uma capacidade imensa, ele psicografou muita coisa. E eu gostaria de começar com a psicografia dele, porque aqui dos brasileiros que nós conhecemos contemporâneos, eu acho que um dos grandes exemplos de amor é o Chico Xavier. E o senhor, como deu o tom da palestra do amor, e aí é ligado ao Espírito Dolores. Na verdade é uma poesia, eu gosto muito de poesia, que diz assim: fica conosco, Senhor, Senhor Jesus, sobre a terra de agora, ansiosa e agitada, que a ciência domina, muitas ideias novas pela estrada, sonegam-me no mundo a presença divina. O homem superculto, nas intervenções geniais e nos feitos de vulto, experimenta. Entretanto, Senhor, por mais se lhes permite revelações dos céus, sem pausa e sem limite, ele na indagação, em que não se contenta, projetando satélite no espaço e entesourando láureas da cultura, nem por isso largou-se do tédio, do azedume, do cansaço, de alma triste e insegura. Toda a terra é um arsenal de máquina potente, sondas, computadores. Investiga-se os mundos exteriores,
Conclama-se ao progresso todos os continentes, mas a guerra campeia. O cérebro sem fé como que se incendeia e a violência se espalha mundo afora. É por isso, Jesus, que te pedimos, fica conosco em nossos vales, enquanto tantos gênios param em altos cimos, brilhando sem saber onde os bens e onde os males. Conserva-nos a fé por luz acesa e ajuda-nos a ver na terrestre grandeza com a bênção do amor em quem nos guarda as longas retaguardas. Dois irmãos despojados de esperança, a fim de socorrê-los em teu nome. Atenua, Senhor, a água dessas vidas que a tristeza consome, na dor que não descansa. Ergue de novo os corações caídos em desesperação, a buscarem na cinza os ausentes queridos que a morte lhe furtou em processo violento. Ajuda-nos a ver o sofrimento que o radar não percebe e o motor não consola. Substitui, Jesus, pelo apoio da escola, a sombra do presídio que segrega. Os irmãos que a revolta ainda inspira e carrega para os despenhadeiros da existência. Fica conosco, Mestre, e faz-nos prover de auxílio e reconforto o sentimento amargo e semi-morto da multidão sem paz, a chorar e a sofrer. Na fé que o teu amparo nos descerra, deixa-nos atingir o coração da terra, faz que o sol da caridade, a irradiar-te as bênçãos de alegria, envolva dia a dia o pão que nutre o bem de toda a humanidade. Não nos deixes a sós e ensina-nos, Senhor, a encontrar finalmente em cada um de nós o caminho de luz do teu reino de amor. Maria Dolores, veja que beleza de poema, que profundidade. E aqui tem uma colega minha, que está aqui hoje pela primeira vez, que ela é diretora do Interagir, ela me substitui da Rosana. Eu deixei a direção e a Rosana subiu. E olha que coisa linda que fala de escola. Substitui, Jesus, pelo apoio da escola, a sombra do presídio que agrega. Então, olha que coisa linda. Quando a gente construir verdadeiramente uma sociedade baseada no amor, nós vamos ter mais escola do que presídio. Não é? Não só escola como essa daqui, que a gente chama o educandário, mas escola. E hoje, nessa tarde, uma tarde muito inspiradora, eu fiquei em casa pensando o que a gente trazer para falar sobre Jesus, sem necessariamente trazer o Evangelho para me pedir, porque eu sei que todo mundo aqui vem na terça-feira, estuda o Evangelho, vem na segunda-feira, estuda o Evangelho. Aí eu peguei esse livro, que é a Boa Nova, que é o livro que eu achei. Eu tinha perdido, eu não sei como, mas ele apareceu lá na minha estante, lá com o livro que eu comprei. E eu peguei a cabeça e disse: eu tenho esse livro. E é o livro do tempo que Dona Nazaré está ali. E que uma vez, na sexta-feira da Paixão, tinha feito uma palestrinha. E quando eu abri, estava marcada a mesma parte que eu tinha falado lá no passado. Eu achei tão interessante. Que, como coincidência no ar, eu trouxe para a gente refletir. E eu queria, para não fazer igual uma palestra, fazer uma coisa mais pedagógica. Eu não sei se esse som está meio agoniado, tá bom? Então, tem um capítulo chamado capítulo 18 desse livro, ele traz muita coisa. Esse livro é psicografado por Chico Xavier, e é do Humberto de Campos. Eu acho que muita gente já me falou
Humberto Campos hoje, porque ele é um espírito, ele já partiu, né? Mas ele é chamado de Irmão X, porque as obras, quando o Chico começou a psicografar as obras dele, a família dele veio pedir os direitos autorais. Tal era a autenticidade do texto. A família equivocada, quando viu o Chico escrever e quando começaram a ler o que Humberto Campos escrevia em vida, era tão semelhante que a família cobrou os direitos autorais, quis processar Chico. Foi um transtorno na vida de Chico. Mas quando o transtorno, na verdade, vem provar a veracidade, né? Porque era tão legítimo, é tão parecido, é tão ele, que a família confia. E porque quando ele começou a trazer as psicografias, ou quando fazia a psicografia através de Chico, escrever através de Chico, ele não escrevia o que está nesse livro. Ele escrevia poemas, crônicas, contos, porque ele era muitas letras, né? E eu, quando estudava, eu tinha 14 anos, eu estudava no Colégio Estadual de Guarabira, acho que era a 7ª série, aquele que chamava. Eu sabia até um poema dele, de Humberto Campos, que ele dizia: o amor é como uma taça de vinho, que uma taça de vinho é espumante, que uma vez bebida, se outra vez se beber, mais apetece. Então o Senhor falou de amor e a gente trouxe Humberto Campos quando estava vivo, está na obra dele, ele ainda não tinha partido, e ele dizia que o amor não só tem uma vez, que não só se ama uma vez na vida, o amor é um contínuo dentro de nós. E se alguém encontrou uma pessoa que amou logo a primeira vez e deu tudo certo, que ótimo, viva! Mas se alguém não encontrou, que procure encontrar, que continue a procurar e que Deus ajude que encontre. Entende? Ele queria dizer isso, que uma vez bebido, se uma vez você amou, se outra vez você amar, esse amor será maior ainda. Ele quis dizer que o amor é cumulativo. Que quando a gente ama uma pessoa, mesmo que aquele relacionamento venha por alguma razão a ser destruído, o amor continua lá. Assim é também com os nossos entes queridos que partem antes de nós. Porque temos mais apressados, né? Vão antes de nós e deixam a gente aqui com inveja, porque já foram. Então, o que é que acontece? Mesmo que a gente não tenha religião nenhuma, que não acredite em nada, que seja um materialista, um incrédulo, mas se tiver amor do coração, vai ter um vínculo com aquele que se foi, porque vamos estar vinculados pelo amor. Então não se perde o amor. Ninguém perde por amar, pelo contrário, se ganha. E nesse livro Boa Nova, que tem capítulo 18, que fala da oração dominical. Quem já ouviu falar de oração dominical? Todo mundo, né? Escola dominical, né? Então tem aquela oração, não quer dizer que a gente só vai fazer essa oração no dia de domingo, né? Mas pelo menos, se não faz, que faça pelo menos no dia de domingo, né? Pelo menos nesse dia. E diz assim, ele começa falando da sogra de Pedro, né? Nesse texto. Ele vai falar lá no final sobre o Pai Nosso. E ele vai falar mais na frente sobre a oração dominical. Mas ele começa dizendo assim, olha que coisa interessante, só vou ler esse trechinho. Curada pelo Mestre Divino, curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno dele. Olha que coisa interessante. Que falar em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente, restabelecida a sua saúde, passou a
sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais. Olha a astúcia da sogra de Pedro, né? Fui curado, descobri que tem um poder muito grande ali. Pedro é muito amigo de Jesus. Vem cá, Pedro, para uma conversa. Lembrava-lhes a circunstância de seu mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo de Deus. Concitava-o a ponderar ao mestre que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e enumerar-lhe a necessidade premente da família. O que ela queria? Já que tu é amigo, ele é poderoso, assim com Jesus, tu assim com ele, vai lá conversar com ele para a gente pedir a Jesus alguns benefícios para a nossa família. E exiguidade de dinheiro. Ela dizia o seguinte: premente da família, exiguidade de dinheiro, o peso de serviço doméstico, a casa pobre de recurso, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador simples, Pedro, generoso, tentando em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Jesus, né? Não viam em sua presença alguma coisa da presença de Deus, guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Ela aperreou ele, está muito pobre, necessitando de muita coisa aqui. Vamos chegar ali junto de Jesus e pedir uns favores pessoais para a nossa família. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus, com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Eu quis ler para não dizer que eu estou inventando essa conversa. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus. Solistamente, desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado. Havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Havia um poder que lhe criou a vida e o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Todas. Donde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça e sabedoria. Onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria Simão que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse? Ou seja, durante toda a história da humanidade, será que os homens recorreriam a essa porta a pedir a Deus se ele não tivesse escutado alguém? Ora, se todo mundo pede através da oração, através da prece, de algum modo a pergunta de Pedro está respondida.
se Deus escuta verdadeiramente todas as nossas orações. Não é? No entanto, não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: e se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Ora, se Ele escuta tudo que a gente pede, você está dizendo que Ele sempre escutou. Isso é um diálogo de Pedro, Simão Pedro, com Jesus. Né? Eu estou lembrando agora daqueles assuntos, né, das terças-feiras, né? Eu me lembrei do assunto da terça-feira, inclusive da terça-feira passada. Então, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença na sorte? Ou seja, porque uns têm, outros não têm, uns são mais, são menos, uns são brancos, são pretos, são claros. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a substância da minha família, a subsistência da minha família? Quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros, que Levi era letrado, né? E ele era pescador. Como explicar que Joana dispunha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e a cuidar da horta? Olha que pergunta interessante. E respondendo um pouco daquelas inquietações da gente, se Deus ouve todas as nossas preces. Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam. A nós, né, menina, não deixa? Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra de vida do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Todo. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos, porque naquela época se escrevia em pergaminho, hoje falaria no computador, né? Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laborosa e fértil. Com a sabedoria da terra, o trabalhador que trabalha diretamente com a terra. O escriba é o que escreve, sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos, portanto, todos filhos de Deus. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigo que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Será que a gente precisa de alguém com uma casa para varrer? Não precisa ser a mulher, né? Pode ser a mulher, pode ser o homem, até com a mão vai. Se tiver duas é melhor. Como quem sabe que o mundo... Bom, deixa eu ver, me perdi. Protege e abençoa. Achas que é uma casa assim? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Naquelas vezes a gente não pensa, né? Se todo mundo for professor, cadê os alunos? Né? Se todo mundo vai e cozinha, se todo mundo dirigir, quem vai pegar lá o Uber do rapaz, né? Ou o ônibus, ou seja lá o que for, querendo nos mostrar que todos nós somos importantes. Mais do que importante, que todos somos necessários. E que a base de tudo é a honestidade. E quando ele diz que a base de tudo é a honestidade, ele está querendo dizer assim: um não pode se querer ser mais do que o outro. A honestidade não é só chegar ali e levar aquele caderno
crianças. E uma menina mandou uma mensagem para mim, que eu vi essa mensagem já no Colégio da Luz, que dizia assim: devia ter um aviso onde tem crianças, aí contém sonhos. Cuidado, aí contém sonhos. E eu diria, devia ter um aviso desse em todos nós. Cuidado, aí contém sonhos. Vamos preservar nossos sonhos. Vamos aprender a utilizar a lei de Deus, a lei da destruição e a lei da conservação no lugar certo. Conservar o que precisa ser conservado, destruir o que precisa ser destruído. Mas às vezes a gente inverte, né? E por vezes Jesus me chama. Eu estou já terminando aqui para eu entrar no outro assunto. Mas eu achei muito bonito esse texto para nos mostrar. Eu tinha visto esse texto lá no Evangelho, mas assim, não psicografado, dizendo que a palavra é de Jesus, né? E que diz assim: no mundo há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Querendo dizer, Jesus, que a gente não chega a ser general sem a gente ser soldado. Que a gente não pode ser mestre sem a gente ser estudante. Eu não posso ser mestre se eu não estudar. Entende? Então é só nos mostrando que há um momento para tudo. Há um momento de arar a terra, há um momento de plantar, há um momento de cuidar, há um momento de colher. E que o mais importante nesse processo são as sementes. Não é a árvore, são as sementes. Que a depender da semente que você vai plantar, o fruto que você vai colher vai depender daquela semente. E vai depender dos seus cuidados. E continuando, assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional, antes de ser doutor, empregada doméstica, camareira, astronauta, qualquer cargo. Nós somos, antes de tudo, servos. Estamos na terra para servir a Deus. E é bom que a gente pense o que é servir a Deus. Porque às vezes, por vezes, a gente acha que servir a Deus é vir aqui no púlpito, fazer uma palestra. Ou bater na porta das pessoas e entregar um papel. E dizer, eu vim falar em nome de Deus. Servir a Deus é ser padre, ser freio, ser pastor, ser palestrante. Não, você serve a Deus no lugar que você está. Você serve a Deus em qualquer lugar que você estiver. Desde que você age com justiça, que você age com amor, que você age com caridade. Você serve a Deus. E foi para isso que ele criou todo mundo. Aí diz também que ele nos criou simples e ignorantes. É verdade, esse simples e ignorante quer dizer assim, todos iguais. A lei natural. Deus criou o espírito, todos iguais. Mas dentro de cada um uma centelha de luz. Por isso que nós estamos predestinados à evolução. Todos nós. O sentido da vida é aprender, é fazer o bem e é evoluir. E chegar no patamar mais próximo de Jesus. Esse é o sentido. Agora, para fazer isso, não precisa ser só um religioso. Isso é uma parte da vida da gente. Precisa que em tudo que a gente faça ponha amor. Tudo que a gente faça com um propósito. Não há problema nenhum de eu ser professora e eu ter um salário bom e querer meu salário e lutar por ele. Mas eu tenho um compromisso de ser uma boa professora. Eu tenho um compromisso de ensinar bem. Eu tenho um compromisso e a obrigação de fazer com que aquele outro lá, ou aquela outra que está do meu lado, seja visto como uma serva de Deus, igual a mim. Que naquele momento ela está na condição de estudante, eu na condição de professora, mas nós estamos na condição de irmãos, independente do lugar que estejamos nessa vida.
Encontrar nosso propósito é ir além do nosso ego, é fazer mais do que nos pedem, porque é fazer aquilo que era obrigado profissionalmente, mas fazer com dedicação, sem se escorar, sem fugir, sem fazer nenhum tipo de desvio, sempre na direção do justo, do belo e do bom. E para encerrando mesmo aqui, diz o seguinte: necessário, pois é, que disponhamos o nosso coração a bem de servir, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Ah, não merece mais, outros merecem menos. Não. Ao merecimento do esforço, do trabalho, da situação, inclusive por mudar a própria situação. É merecimento, é envolvimento, é luta, é batalha, é esforço. E é também em consonância com aquilo que nós viemos também para fazer. E quando a gente encontra essa linha de harmonia entre aquele nosso propósito e aquilo que nós realmente estamos fazendo, a gente começa a crescer, a gente começa a evoluir, a gente começa a melhorar, é como se as coisas clareassem. E o caminho disso é o caminho do amor. E o caminho do amor, às vezes, é o caminho da intuição, porque passa pelos caminhos do coração. Nem sempre é o caminho da razão, mas deve estar articulado com a razão, porque Jesus nos chamou para a responsabilidade do equilíbrio, de equilibrar a mente, que se tem que chamar assim de razão, coração e espírito. O discípulo ouviu aquelas palavras, ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: mestre, como deveremos interpretar a oração? Olha que coisa, como é que nós devemos interpretar a oração? Em tudo, é o Senhor Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. A forma de chegarmos a Deus mais próxima é através da oração, porque é a conexão do nosso coração com o coração de Deus, é a conexão da nossa luz com a luz de Deus. E ele disse, quando Jesus veio, em um certo momento da vida dele, ele disse: eu sou a luz do mundo. E todos nós temos essa luz em nós. Estou já terminando, estou de olho ali. Nesse intercâmbio interessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anseios e esperanças, dúvidas e amargores. É esse momento com Deus, onde você conversa, onde você dialoga, como você estivesse com um terapeuta, onde você vai falar das suas mazelas, dos seus sofrimentos, mas vai falar das suas grandezas também. E aí, por conta do horário ali que eu estou acompanhando, eu vou pular um pouco, porque esse texto é simplesmente maravilhoso. Eu vou para finalmente. Esse diálogo de Pedro com Jesus é muito lindo. E diz assim, lá na frente, depois de tudo que Jesus tirou, todas as dúvidas de Pedro, provocado pela sogra de Pedro, foi tentar um desviozinho ali, por favor, né? Aí ali ajeita aí para mim. Foi pedir a Deus, a Jesus para ajeitar. E Jesus deu essa resposta que a gente está falando aqui. Aí Pedro já estava assim, né? O apóstolo guardou silêncio, já não sabia mal o que perguntar, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfa
o amor de Deus acima de todas as coisas. E exclamou: Pai nosso, é o que está aí no texto. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redação, que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o vosso reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Aqui eu encerro. Pontualmente às 16 horas. Gratidão. A palavra final dessa tarde é gratidão por todos os ensinamentos, por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que nós aprendemos. Quando nós falamos da escola, é isso. A terra é isso tudo. E nós estamos aqui com alunos, né, assim, e nós vamos buscar essa formação em Jesus. Que Deus abençoe essa tarde. Nós agora temos o encerramento da primeira parte e vamos para a segunda parte, são os passos. Eu tenho passista aí sim. Então vamos encerrar aqui, agradecer a todos a vocês a presença. Voltem mais vezes e vamos seguir Jesus, o nosso Mestre. E assim seja. Eu quero fazer, Dona Carmelita, pedir a senhora para a senhora fazer a prece. A senhora faz? Vamos continuar nessa harmonia e pedir ao Mestre Jesus que venha em nosso socorro e agradecer por essa tarde maravilhosa, onde os ensinamentos nos enchem de esperança e de fé, com a proximidade que Jesus está todos os dias conosco. Agradeçamos e utilizemos essa frase quando ela foi tão bem colocada. Fica conosco, Jesus. Fica conosco em todos os momentos de nosso dia. Que a tua luz possa nos abençoar, nos curar e nos tornar criaturas melhores. Agradecidos estamos